E sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso TCC em 7 dias. E nessa aula nós iremos falar sobre tipos de citações. Como assim, Júnior? Citações, basicamente, é o que você vai pegar do trabalho de outras pessoas e trazer para o seu trabalho de conclusão de curso, barra TCC. Tudo que a outra pessoa fala lá e você entende e joga dentro do seu trabalho é chamado citação. As citações são as partes mais importantes do TCC, pois são elas quem nos dão credibilidade em cada parágrafo escrito. Logo, cada parágrafo deverá conter pelo menos uma citação. Nunca falem sobre algo sem antes ou após ser adicionado uma citação. Aqui vai uma dica de ouro que algumas pessoas deixam passar. Algumas pessoas, por terem dificuldades na hora de escrever, por não ter costume de escrever, começam a escrever muita coisa sem adicionar citação. Isso é um erro gigantesco. Tudo que você escrever, logo após as 2, 3 linhas que você escreveu com suas palavras, você deve colocar uma citação, seguindo as normativas que eu vou mostrar nos próximos slides. Entendeu? Você escreveu 3 linhas sem ler nada, você vai lá ler alguma coisa relacionada ao que você escreveu e adiciona a citação em seguida também de 2 a 3 linhas para complementar e comprovar que o que você está falando tem base. E como eu mencionei, nosso trabalho aqui será bem rápido, simples e didático, pois meu método que eu desenvolvi é para facilitar para vocês. E no meu método, eu só utilizo 4 tipos de citações em todos os trabalhos e todos são excelentes, aprovados, vão para o congresso. E também você fará o seu utilizando também a mesma coisa que eu utilizo e seu trabalho também será aprovado, também terá a chance de ir para congressos ser apresentado. Faremos uso apenas de 4 tipos de citações, como citação direta, citação indireta, citação de até 3 autores e citação de mais de 3 autores, ou seja, citação a partir de 4 autores. Lembrando que a citação direta e indireta serão as mais utilizadas durante a construção do TCC. Por que eu utilizo mais a citação indireta e a direta? Pela facilidade que a gente tem de decorar essas duas tipos de citações. Como assim, João? Você ir lá, ler algo do texto e reinterpretar e colocar de volta no seu arquivo é muito mais prático do que você ir lá, pegar o mouse, clicar em cima, arrastar, selecionar, copiar, adicionar no seu arquivo de TCC e colocar as referências como ano, autor. É muito mais fácil fazer uma citação indireta. Você só escreve ali o que você entendeu e já joga o autor e o ano, pronto, fechou. Certinho. Por isso vocês irão utilizar mais a citação indireta e a direta. Falando da citação direta de mais de 3 linhas, eu recomendo que não façam muito. Vamos voltar aqui à citação direta, aqui na normal. Como vocês podem ver na imagem, demonstra como deve ser feita uma citação direta até 3 linhas ou mais de 3 linhas. Sempre siga essas normas. Recomendo se limitar às citações de 3 linhas, se possível. Basicamente, o que eu falo aqui é que a citação de 3 linhas, ela é essa daqui, ó. Aquele espacinho curto, pequenininho no texto, que deixa uma área grande em branco. Justamente por ela ser uma citação longa de mais de 3 linhas. Você tem que deixar ela pequenininha e comprida. Só que o que isso gera? Gera um vazio em nosso TCC. Ou seja, se você utilizar a citação direta de mais de 3 linhas, muitas vezes você realmente vai ganhar página, mas a banca avaliadora verá que você está abusando da citação de 3 linhas, ou seja, está deixando muita área em branco com pouca coisa escrita. Então, se limite a colocar apenas uma citação longa por página, não faça mais do que isso. Uma citação longa por página está muito bom. Citação indireta. Ao falarmos da citação, a forma indireta de citar é de longe uma das mais simples e agradáveis de se utilizar, pois permite ser feita utilizando nossas próprias palavras, dispensando a necessidade de copiar a parte citada. Como eu mencionei anteriormente, a citação indireta, ela basicamente permite ler algo e colocar com suas palavras em seu TCC o que você entendeu daquilo, apenas adicionando ao final ou no início
o nome do autor e o ano de publicação do trabalho. Recomendo sempre o uso da citação indireta, pois é segura e simples. Como falei, é básica. Citação de até 3 autores provavelmente será bastante utilizado na produção do seu TCC, devido ao fato de um grande número de instituições de ensino estarem aderindo ao TCC em grupo, o que é muito bom para o grupo, mas não para você. Como assim? Ao termos que criar uma citação com mais de 3 autores, basicamente você tem que colocar o sobrenome de todos esses autores e o ano que você pegou a citação ali antes de fazer a citação, ou seja, é um pouco mais de trabalho, mas também é simples, como vocês estão vendo no exemplo. E como tem no arquivo do curso TCC em 7 dias o texto, o livro, o e-book em si, tem todos os links para você acessar o site da BNT e verificar na íntegra como fazer a citação da maneira correta. Citação para mais de 3 autores. A citação pode ser confusa no início, mas ao longo de seu uso acabará se acostumando. Como mencionei, a citação a partir de 4 autores, ela pode ser complicada no início, porque você não tem costume de utilizar, você não tem costume em fazer citação, você não tem costume de escrever colocando citação nos seus textos. Aí chega um momento de fazer o TCC que você é obrigado a fazer isso. Mas não se preocupe, mantenha o site da ABNT aberto, eu deixei o link no arquivo de texto que você consegue acompanhar, ou mesmo veja no próprio e-book do curso TCC em 7 dias. Citação além de 3 autores não será tão utilizada, mas deve-se ater a aprendê-la, já que a mesma será útil em algum momento. A citação de mais de 3 autores, ela pode não ser utilizada muito, mas eu tenho certeza que você vai utilizar ela algumas vezes no trabalho. Esse foi a nossa aula sobre citações. Na próxima aula nós iniciaremos falando sobre organizando referências. Eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima aula.